Hola, muy buena tarde. Benvingudes y benvinguts a Casa SEAT. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar aquí para esta charla que tenemos hoy. Estamos muy felices de comenzar esta colaboración con WordPress Photo, con la Fundación Photographic Social Vision, que es la organizadora de esta exposición en Barcelona, porque en Casa SEAT lo que queremos es ser un punto de encuentro para debatir sobre los temas, los retos del día de hoy y del futuro y encontrar entre todos soluciones. Y lo que hace esta exposición, WordPress Photo, que se inaugura hoy, que estará hasta el 14 de diciembre en el CCCB, es eso, mostrarnos el mundo y mostrarnos a qué hemos de enfrentarnos. Por lo tanto, quiero agradecer a todo el equipo de Photography Social Vision de la Fundación, encabezado por Silvia Omedes, la directora, Carlos, Inés y por Teresa Martelo, que os explicará mucho mejor, es la responsable de proyectos de la Fundación Photography Social Vision y os explicará mucho mejor lo que tendremos oportunidad de ver hoy aquí. Gracias y espero que disfrutéis y que tengáis muchas preguntas para el final. Gracias, José. En nombre de la Fundación Photographic os damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. Llevamos 18 años organizando esta exposición, la exposición WordPress Photo en Barcelona, con la complicidad del CCCB, del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que estará abierta hasta el 11 de diciembre. Y intentando siempre, acercando a proyectos fotográficos que muchas veces no tenemos la oportunidad de ver en los medios de comunicación. En la fundación da mucha importancia, la Fundación Photographic, a que los proyectos y sus autores puedan en primera persona compartir sus historias y compartir sus trabajos. Agradecemos también la complicidad este año de Casa SEAT, que se suma como nuevo cómplice a este proyecto, y estamos encantadas pues, de poder presentar a un fotógrafo brasileño que pueda explicar y compartir su proyecto de forma tan detallada. Tendremos al lado de Almeida y bueno, agradecemos desde ya su presencia y su disponibilidad de estar aquí con nosotros, y estará presentando su trabajo Distopia Amazónica, que es el proyecto ganador del premio WordPress Photo al proyecto a largo plazo de este año, proyecto ganador global, y que posteriormente estará también Marta Echevarría, que es la comisaria y coordinadora de exposiciones de la Fundación Holandesa WordPress Photo, que se sumará para poder pues, conducir y moderar el acto y también recibir vuestras preguntas. Y nada, pues muchísimas gracias y que disfrutéis de la presentación. Esquerda, direita? Esquerda. Boa noite para todo mundo. Eu peço desculpas que eu vou falar em português, porque seria uma tortura falar em portunhol. Para mim e para vocês seria um sofrimento, mas o Miguel está aqui e vai fazer a tradução simultânea. Pues eso, buenas tardes. Disculpas por hablar en portugués, pero bueno, siento que es mejor porque si no hablaría en portuñol, pero Miguel, yo haré la traducción durante nuestra charla. Bom, o projeto Distopia Amazônica é uma série de fotografias que eu comecei a fazer em 2012, trabalhando para o jornal Folha de São Paulo. El proyecto Distopia Amazónica es un proyecto de una serie de fotografías que yo empecé en 2012 para el periódico brasileño Folha de São Paulo. Como a maioria dos brasileiros, eu não conhecia bem a Amazônia, eu viajava esporadicamente para a região para fazer matérias
em algumas regiões, mas aquela abordagem jornalística tradicional de cair de paraquedas nos assuntos. Como la mayoría de los brasileños, yo no conocía bien la Amazonia, pero empecé viajando ahí para cubrir varios temas y entonces a partir de ahí también empecé a profundizar más y no solo hacer lo que muchas veces se hace, que lo que se podría llamar el periodismo de paracaidista, ¿no? De llegar y cubrir y volver. Exato. E em 2012, para fazer uma pauta para a Folha de São Paulo, eu fui para Altamira, que fica no meio da Amazônia, para contar a história da construção da hidrelétrica de Belo Monte, que foi um grande projeto de infraestrutura, talvez o maior do país nos últimos 20 anos, e era no meio da floresta, no rio Xingu. En 2012 me fui para cubrir una historia para el periódico Folha de São Paulo y me dirigí a la ciudad de Altamira para la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte. Y este proyecto, que empezó en el 2012, es el más grande, uno de los más grandes proyectos de infraestructuras en todo el Brasil y se sitúa al lado del río Xingu, en la Amazônia. E quando eu cheguei na cidade, percebendo toda a movimentação que estava acontecendo, eu entendi que aquele projeto teria um impacto enorme, não só na parte social, como ambiental também, e que eu queria continuar fotografando e voltando e acompanhando as consequências e os impactos dessa mega obra no meio da Amazônia. Entonces, a mi llegada ya empecé a notar la movimentación, toda la movimentación que implicaba el proyecto y también la implicación que tenía este proyecto, y no tan solo en su vertiente ambiental, pero también social. Entonces, inmediatamente también quiso volver para poder seguir cubriendo, investigando todo el impacto que tendría este gran proyecto. E foi uma obra gigantesca que causou a remoção de milhares de pessoas das margens do rio Xingu, de ribeirinhos, principalmente, que foram deslocados, que foram tirados do seu modo de vida, porque eles foram tirados da beira do rio e a relação deles era com o rio. Bom, deixa eu esperar, senão, Miguel. Entonces, parte de este proyecto también, una de las consecuencias fue que hubo que remover a la gente o trasladarla, pues las poblaciones indígenas que vivían pues al lado del río Xingu, y eso formaba parte de su modo de vida, ¿no? Populações ribeirinhas. Las poblaciones que vivían al lado del río, en las orillas del río, en la ribera. Entonces, claro, esto para ellos tuvo un impacto muy grande porque cambió todo su modo de vida, porque estaban completamente interconectados con el río. E a cidade de Altamira, que já era uma cidade precária, em um ano aumentou a população em 50%, 80% das pessoas que chegaram eram homens, e isso causou, para trabalhar na obra, isso causou uma série de problemas sociais, como prostituição, violência. Altamira, em 2015, se tornou a cidade mais violenta do Brasil, com um índice de homicídio 6 vezes maior que a do Rio de Janeiro. Con la creación de este proyecto, pues la población en la ciudad de Altamira se incrementó un 50%, y de este incremento la gente que vino a trabajar, un 80% eran hombres, y eso trajo varios problemas sociales como prostitución, violencia, y ya en el año 2015 la ciudad de Altamira se convirtió en la más violenta de Brasil, con una proporción de 6 veces más violencia en el índice que la gran ciudad de Río de Janeiro. Essa foto é uma foto meio desagradável de ver, mas só para entender, eles colocam as notas de dinheiro em cima do corpo, a polícia científica, né, coloca as notas em cima para mostrar que não foi um roubo, que foi uma execução. Esse era um clássico que acontecia em Altamira. Y la foto que veíamos del hombre que tenía
pues los billetes como vemos. Es una foto un poco desagradable, pero en realidad quien le puso los billetes encima del cuerpo fue la policía científica, porque era una forma de enseñar a la gente que no fue un robo, o sea, que no le estaban robando, sino que fue un homicidio. Y eso es un clásico, una manera clásica de hacerlo, de actuar en Altamira. Aqui já é o rio Xingu, depois da construção da barragem, que mostra as árvores mortas e os ribeirinhos que não conseguiam mais ter acesso às suas casas, por conta desse paliteiro de árvores que o reservatório matou. La foto que veíamos entonces, que era del río Xingu, y bueno, podemos ver los árboles, los palos, los troncos, pues las personas ya no tenían el mismo acceso que tenían a sus casas con toda la bajada del embalse del río. Entonces cambió el panorama completamente para la gente que vivía ahí. A partir de 2015 e 2016, começou a vir um outro projeto próximo a Belo Monte, que seria a construção da maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, a 6 quilômetros da barragem principal de Belo Monte. Seria um novo impacto para a região. E essa foto é uma pequena comunidade próximo a esse lugar onde seria essa mina de uma companhia canadense, que já estava ficando desocupada, então as pessoas iam saindo porque ia chegar esse mega empreendimento e iam abandonando seus cachorros nessa pequena comunidade. A partir hacia el año 2015-2016 empezó otro gran proyecto, que es la creación de una mina de oro, pero abierta, ¿no? Que se convertiría en la más grande de Brasil. Estaba a 6 kilómetros de la presa de Belo Monte, de la que habíamos hablado, de la presa principal de Belo Monte. Y esta pequeña comunidad, la foto es de esa pequeña comunidad, pues se vio afectada, ¿no? Y la compañía que iba a crear el proyecto era una compañía de Canadá, canadiense, y las fotos que vemos aquí son de los perros que la gente, como se iba desplazando y abandonando la zona, pues los iba abandonando y ellos pues tomaron también el lugar. Belo Monte afetou as comunidades indígenas que estavam abaixo da barragem, porque o projeto desviou a água de um grande trecho do rio Xingu, de um trecho de 120 quilômetros. Então, a maior parte dessa água foi desviada para abastecer a hidrelétrica. E todo mundo que morava nessa parte do rio que ficou mais seco, na verdade, o rio praticamente, a água não circula mais nessa região, algumas comunidades indígenas moravam ali. Mas esses aqui, especificamente, são os Mundurucus, que são indígenas que não são dessa região, mas foram o principal obstáculo para a construção de Belo Monte. Entonces, el impacto que tuvo la presa de Belo Monte no era tan solo ahí, justamente donde estaba ubicada, pero también en las partes más abajo. Entonces, hubo un desvío de 120 kilómetros del río que para proveer agua, del río Xingu, para proveer agua para la hidroeléctrica. Entonces, esto afectó a otras comunidades también. Y el pueblo que vemos aquí, las personas que vemos aquí, pues no eran personas que vivían en esta comunidad exactamente, pero son del pueblo Munduruku, y pues ellos aquí se estaban desplazando en el aeropuerto para ir a protestar. Y ellos en realidad, aunque no vivían ahí, fueron a protestar contra este proyecto y el que harían en su comunidad, y se convirtió en el principal foco de protesta y el principal obstáculo para que no se siguiera con la construcción de Belo Monte. E por que eles foram protestar se eles não tinham nada a ver com o rio Xingu? Eles, na verdade, são do rio Tapajós, que é um outro rio importante no Brasil. Mas o projeto do governo, qual era? Construir Belo Monte e depois a próxima hidrelétrica seria no rio Tapajós, que é onde moram esses indígenas. Eles, pensando no futuro, falamos, não, vamos já protestar agora para não virem para o nosso rio, mostrar que a gente tem força e que a gente não vai aceitar uma outra usina hidrelétrica.
Entonces, si ellos no vivían ahí, o si no les estaba afectando su comunidad directamente, ¿por qué estaban protestando? ¿Por qué se iban al aeropuerto? Porque ellos viven muy cerca del río Tapajós. Y el proyecto del gobierno es que después de hacer la hidroeléctrica de Belomonte, pues ahí construir otra. Entonces, ellos decidieron adelantarse y decidieron, pues vamos a protestar ya para que no hagan lo mismo en nuestra comunidad, porque no queremos una hidroeléctrica. Só que o problema é que os mundurucus estão cercados pelo garimpo. O rio Tapajós hoje, a bacia do rio Tapajós, concentra a maior atividade de mineração ilegal de ouro no Brasil. E os rios, inclusive o Tapajós e os afluentes, estão contaminados por mercúrio e todo tipo de poluição que o garimpo produz. Estas zonas están cercadas por la minería ilegal, la extracción de oro. Las zonas que están alrededor, cerca del río Tapajós, pues están muy afectadas por la contaminación, por ejemplo, de mercurio y de otras sustancias a causa de esa extracción ilegal del oro. É visível ali na foto o rio da esquerda, que está chegando, o rio principal é o rio Tapajós, e o rio da esquerda é um afluente que está totalmente tomado pelo garimpo. Então é bem visível a mistura das águas, a água poluída, que é essa água esbranquiçada, que é uma água cor café com leite, e a água da direita, que é o rio Tapajós, que é uma água limpinha, verde, é um dos rios mais bonitos do Brasil, mas que está ficando contaminado pelo garimpo. Entonces, la imagen anterior era como bastante ilustrativa porque se puede ver el río Tapajós, el gran río a mano derecha, y el afluente que llega a mano izquierda, del que hablábamos antes. Entonces, podéis ver el color como blanco, ¿no? Un poco de lo que está a mano izquierda, y eso es por la contaminación. Mientras el río Tapajós no está tan contaminado, se ve el color más verde y en realidad es uno de los ríos más bonitos de Brasil, pero ya empieza a quedar contaminado también por toda la actividad que se hace con la minería ilegal. Esse é um garimpo na região do Tapajós também. Esta es la minería ilegal que se hace la extracción de oro cerca del río Tapajós. Nenhuma intervenção humana causa tanto impacto na floresta quanto a construção de uma estrada. Aqui é a BR-319, que é uma estrada que foi construída na época da ditadura militar e ela foi abandonada por um tempo e agora existiu o plano de asfaltar. Ela atravessa uma das regiões mais preservadas da Amazônia. E, com certeza, se asfaltassem nesse momento do governo Bolsonaro, seria um desastre, porque não teria nenhum plano de proteção. E o impacto que um asfaltamento traz para uma estrada é enorme, porque envolve a chegada de muita gente, a especulação de terras no entorno da estrada, seria um estrago enorme. Ninguna obra de infraestructura puede causar tanto impacto en la jungla como la construcción de una carretera. Aquí tenemos la carretera BR-319 construida en los años 70 por la dictadura militar y durante un tiempo fue abandonada, pero Bolsonaro tenía el plan de asfaltarla, de pavimentarla. Entonces, había un gran peligro que si lo hacía, porque lo haría de una manera que no a la vez crearía un plan de preservación. Y eso también tiene un impacto grande porque significa que mucha gente, al haber una carretera aquí, pues se desplaza, ¿no? para todo tipo de actividades y causa un impacto muy grande en la región, además del ambiental. Esse é um colono recém-chegado derrubando uma área às margens da BR-319. Aquí vemos una persona, un colono, digamos, un ocupador recién llegado construyendo su casa, pues deforestando justo al lado de la carretera de la que hablábamos y de la que vimos anteriormente. Aqui é uma área em torno
rodovia transamazônica, que é a principal rodovia que corta a Amazônia de leste a oeste, foi construída nos anos 70 pelo regime militar. E foi talvez a obra que mais impactou em termos de desmatamento, de impactos sociais e ambientais mesmo, porque além de ela atravessar de leste a oeste, você tem várias cidades ao longo da Transamazônica que dependem para viver de alguma atividade legal. Pues aquí tenemos una área alrededor de la carretera transamazónica, que es la principal vía que cruza por la Amazonia. La cruza de este a oeste y fue construida en los años 70 por el régimen militar. Es la obra que más impactó la región, tanto a nivel social como ambiental. Y a la vez hay varias ciudades que dependen ya de esta carretera porque dependen a la vez de actividades ilegales que se realizan en la zona, en la región. E essa foto foi feita em Apuí. Apuí é uma cidade que está na fronteira do desmatamento, é onde que o desmatamento ele é um processo contínuo que vem acontecendo desde sempre, na verdade. Ele vai andando para cima. E aqui é exatamente onde o desmatamento está hoje, que é no sul do estado do Amazonas, é um dos principais lugares de desmatamento do país. La foto anterior era de Apuí, en la frontera justo donde se está haciendo la deforestación. La deforestación es como un proceso continuo, ¿no? Es como si fuera caminando, en este caso va yendo hacia arriba. Y en este caso estamos mirando en el sur del Amazonas, donde el punto donde se está haciendo actualmente. E existe padrão no desmatamento. O desmatamento ele começa, quem primeiro chega na floresta ou são os garimpeiros ou é quem vai fazer a extração da madeira, a madeira que tenha valor. Então, que vai pegar determinadas espécies que têm valor comercial. A segunda etapa é quando chegam os grileiros, que aí vão fazer aquele corte raso que vão destruir a floresta, que vai pôr a floresta no chão, que é aquela foto anterior que a gente viu tudo desmatado. Aí é jogado as sementes para criar o pasto para o gado. Aí um tempo fica com gado e depois, se a região for propícia para o cultivo agrícola, aí vem a soja. Então ela obedece mais ou menos o mesmo padrão sempre. Esse padrão da madeira, pasto, soja. Entonces, la deforestación obedece normalmente a un patrón. Primero llega la gente que viene a hacer la explotación de la minería y también la gente que viene a seleccionar la madera que tiene más valor económico. Después hay la gente que hace el corte bastante raso a la tierra para empezar a plantar, para que salga hierba, para que la tierra se transforme en pasto para el ganado. Después de un tiempo, si ven que la tierra puede ser cultivada, plantada, entonces se planta la soja. Entonces siempre este mismo patrón, madera, pasto, cultivo de soja. Aqui é no território indígena do Xingu, é uma região de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica, é uma região que está ficando cada vez mais seca, porque, na verdade, essa região onde tem o parque indígena é um oásis de floresta no meio de um mundo de soja no entorno, e isso criou um microclima que deixou a região mais seca ainda.
La foto que vemos es de un territorio indígena de Xingu y que se sitúa entre el bosque, que se llama el Cerrado, y la jungla, la misma jungla, que la región cada vez está más seca. Entonces, lo que vemos aquí cerca es como si fuera un oasis de todas las plantaciones de soja que hay alrededor. El mismo microclima que se creó por toda esta actividad también hizo que la región se hiciera más seca aún. E vocês podem ver, o sol está no meio da fumaça. Você não conseguia nem ver as casas do outro lado. É uma aldeia circular e você não consegue ver as casas do outro lado. E com essa questão da mudança climática, os indígenas não conseguem mais praticar agricultura tradicional. E cada vez mais estão dependentes de uma alimentação industrializada. O que o organismo deles não está acostumado. E isso tem causado uma série de problemas de saúde até. En la foto se ve el sol, ¿no?, por su brillo, pero no es posible ver todas las casas que hay detrás. Es como un pueblo que está construido con una forma circular y no se ven las casas que hay por ahí. El cambio climático también cambió en la forma de vivir, también la alimentación de los indígenas, porque no pueden plantar lo que ellos tradicionalmente plantan. Entonces acaban comiendo comida industrial. Y esto para ellos les trae problemas adicionales, porque su organismo no está acostumbrado a este tipo de comida y entonces les trae más problemas de salud. Uma coisa interessante, viajando pela Amazônia nos últimos anos, é que cada cidade que você entrava, tanto na entrada quanto nas entradas da cidade, tinham esses cartazes de apoio ao presidente Bolsonaro. Porque, na verdade, as pessoas que têm dinheiro na Amazônia, que são as pessoas que, de alguma forma, estão ligadas a alguma atividade ilegal, apoiam o Bolsonaro. Então, era muito impressionante. A sensação que você tinha é que o Bolsonaro era muito popular na região. Mas, na verdade, era quem tinha dinheiro que fazia esses cartazes mostrando o apoio da região, que, na verdade, era uma minoria. Y algo interesante que uno ve cuando viaja en la Amazonia es que normalmente en la entrada y también en la salida de la ciudad se encuentran estos carteles de apoyo a Bolsonaro. En realidad es quien tiene dinero en la región quien pone los carteles ahí y normalmente son personas que también viven de explotar, de hacer alguna actividad ilegal, son estas personas que apoyan a Bolsonaro. Entonces, si uno pasara por aquí, pensaría, wow, hay tantos fans, hay tanta gente aficionada a Bolsonaro aquí, pero en realidad es una minoría. Es la gente que lo pone ahí, que es la gente que tiene más dinero. Bom, nos últimos 4 anos, o que eu tenho documentado é justamente as políticas... os impactos das políticas do governo Bolsonaro na Amazônia. E tiveram duas coisas que foram, particularmente duas coisas que eu acho que foram as que mais fizeram estrago na região. Primeiro foi o desmonte dos órgãos de fiscalização, aqui é o IBAMA, antes do Bolsonaro. O Bolsonaro desmontou completamente o IBAMA, que é essa Agência Federal de Proteção do Território, e a FUNAI, que é a agência que cuida dos indígenas. Esse é o primeiro ponto. En los últimos 4 años mi trabajo se ha centrado en el impacto de la política de Bolsonaro en la Amazonia. Entonces, hay 2 cosas que tuvieron más impacto. Una de ellas fue el hecho de que haya desmontado, completamente restringido Bolsonaro la actividad de 2 organismos de control muy importantes. Uno era el IBAMA, que era una agencia federal que protegía el medio ambiente en la región, y el otro, el FUNAI, que cuidaba los intereses de los pueblos indígenas. E o outro aspecto que eu acho que foi o pior de tudo foi o próprio discurso do Bolsonaro, porque ele é uma pessoa que vê o meio ambiente como um obstáculo para o desenvolvimento.
ele é contra o meio ambiente, ele é contra os indígenas, ele é contra as populações tradicionais. E isso pegou muito forte na região. As pessoas que cometiam todo tipo de ilegalidade ligadas ao garimpo, à grilagem de terra, à invasão de terra indígena, se sentiram empoderadas. Porque se o presidente está me apoiando, quem será contra esse meu comportamento? As agências não estão mais atuando, o presidente me apoia. Então, houve um empoderamento dessa mentalidade de destruição da floresta mesmo. Y la segunda razón que tuvo más impacto, el segundo aspecto que tuvo más impacto y que es el más importante, en realidad era el discurso de Bolsonaro en contra del medio ambiente y también en contra de los pueblos indígenas. Y eso hizo que gente que se dedicaba a actividades ilegales como la minería ilegal, el acaparamiento de tierras, se sintiera empoderado por este discurso. Entonces simplemente pensaban, pues si el presidente me apoya, si no hay ningún organismo funcionando de los que protegen, pues yo puedo hacer lo que quiero, ¿no? Y eso aumentó, o sea, motivó, incentivó a que hubiera estas actividades y esta actitud de destrucción de la Amazonia. Foi um salvo-conduto para as ilegalidades. Fue como darles como un salvoconducto para que siguieran con las actividades ilegales. Eu adoro o mapa. E eu acho que é importante para contextualizar o que é essa região amazônica, porque a Amazônia, na verdade, é um continente. Eu acho que caberia aqui a França, a Itália, a Alemanha, caberia tudo aí dentro. Essa aqui, só para vocês entenderem, é a rodovia transamazônica. Ela sai de Lábrea e, na verdade, ela chega até o litoral. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde sale? Lábrea. ¿De dónde sale? Aquí. Ahí, no, Sí. Entonces, me encantan los mapas y este es muy bueno para poder contextualizar todo lo que estamos hablando aquí. Digamos que en este mapa podría caber perfectamente Francia, Italia, Alemania y aquí vemos la carretera transamazónica, ¿no? La más grande que hay. Y como explicaba, pues sale desde este punto aquí a mano izquierda, donde el punto 1, ¿no? Y llega hasta el litoral a mano derecha del mapa, para que veáis la dimensión. Aqui é Belo Monte, a hidrelétrica. Aqui é o Rio Xingu. Aquí es Belo Monte, donde estaban construyendo la central hidroeléctrica, y más abajo el río Xingu. Aqui é o Tapajós e aqui é onde estão os Munduruku. E aqui é a região do garimpo. Aquí tenemos a mano izquierda el río Tapajós, que es el río de la otra comunidad, la comunidad que hemos visto en fotografías Munduruku, y aquí es donde, en esa región donde pone aquí en rojo, es donde hay mucha actividad de minería ilegal. Aqui é a BR-319, que a gente viu aquela foto de cima onde estão querendo asfaltar. Y a mano izquierda, empezando en Manaus, pues es la carretera BR-319, de la cual hemos visto una fotografía, que era esta fotografía aérea, que decíamos que se quería pavimentar esta carretera. E aqui, essa região de Lábrea e essa região aqui do sul do Amazonas é onde está a grande frente de desmatamento hoje no Brasil. Tem uma ali, da floresta amazônica, uma ali, e tem uma mais ou menos por aqui, uma outra grande frente aqui de desmatamento. Esses dois lugares aqui. Y entonces donde vemos Lábrea es actualmente donde hay uno de los frentes principales de deforestación que están pasando ahora mismo. Uno aquí en Lábrea y del otro donde está escrito Pará, en la otra región, ambos de floresta selva amazónica, donde está aconteciendo esto ahora mismo. Sí. Essa é a transamazônica. E aqui a carretera transamazônica, a principal. As pessoas acham que vão viajar pela transamazônica, imaginam que vão encontrar floresta e tal. Não, só vão ver pasto e devastação. Y la gente se imagina que tomando esta carretera se van a ver floresta, vegetación, pero no, lo que ven es pasto alrededor y destrucción. Esses são os indígenas, os Pirahã. É uma população seminômade que mora num território às margens da rodovia transamazônica. E é interessante porque, apesar de terem entrado em contato com o homem branco há 200 anos, eles se negaram a aprender o português. Então, até hoje, ninguém fala o português. Então, eles não conseguem se comunicar com muita gente. E a única pessoa que eles têm contato é uma missionária norte-americana que mora perto deles. Então,
de vez em quando, eles vão para a margem da rodovia para conversar com essa missionária. E aí eles ficam acampados. E é uma cena, assim, um contraste de realidades, porque eles estão assim desde sempre. E, ao mesmo tempo, estão às margens da Transamazônica, com os caminhões passando, e eles, assim, vendo ali aquele fluxo de coisas e de gente passando na frente deles, assim. É uma coisa impressionante. Desculpa, Miguel. Esse eu exagerei. Tranquilo, tranquilo. La foto que veíamos era de gente del pueblo Pirajá, que es un pueblo seminómada que vive al lado de la carretera transamazónica. Este pueblo tuvo contacto con el hombre blanco hace unos 200 años, pero han decidido que no querían hablar en portugués, como una forma de protesta. Y la única persona actualmente que entiende su idioma es una misionera de Estados Unidos. Entonces, esta misionera de vez en cuando se dirige ahí y ellos van y campan cerca de la carretera donde está ella para poder hablar con ella, ¿no? Enterarse de lo que está pasando. Y es muy curioso ver el contraste que pasa ahí, de ver cómo la gente de este pueblo está ahí como viendo delante de sus ojos los camiones que pasan todo el rato por esta carretera y este flujo de gente que está pasando delante de sus ojos. E, ao mesmo tempo, dá um pouco de aflição, porque a única relação deles, fora com a missionária norte-americana, eles ficam pedindo refrigerante e salgadinho na beira da estrada. Isso é um pouco angustiante. Bueno, y se vuelve un poco como aflictivo, ¿no? Angustiante ver cómo ellos, a la vez, a la misionera, pues le piden que les den como refrigerantes y chips. Só pegam a parte ruim da nossa civilização. Lo cual significa que solo cogen la parte mala de nuestro modo de vida. Eu não vou explicar foto por foto, senão a gente não vai terminar isso nunca. Porque cada foto tem uma sua própria história. Elas não estão aqui por acaso. Atrás de cada uma tem uma história. Então, vou contar dessa rapidão. Essa aqui... No explicaré cada foto, porque si no tardaríamos mucho más, pero es interesante porque cada foto tiene una historia detrás y tiene un contexto que valdría la pena explicar. Entonces, explicaré esta. Esta, rápido. Essa aqui é um seringueiro tirando borracha dentro da Resex Chico Mendes. É uma reserva extrativista. É um projeto que foi criado após a morte do Chico Mendes, que foi uma liderança ambiental muito importante no Brasil, que foi assassinado. E o plano era que as pessoas que morassem lá fizessem alguma atividade que mantivesse a floresta em pé e desse alguma renda econômica, como a questão da borracha, que você não derruba a floresta para pegar a borracha. Você só faz essas estrias na árvore e pega a borracha. Só que agora, essa região está sendo tomada, está sendo destruída e está tudo virando gado. Isso aí está tudo virando pasto. Estão detonando completamente a região. Porque vai chegando uma pressão de fora e o gado dá muito mais dinheiro do que a borracha. Deu certo? Entonces, la foto que veíamos es de la extracción del caucho. Y esto fue como, pues, esta actividad ha sido un poco regulada de alguna manera por un líder local que era Chico Mendes. Y él fue asesinado incluso. Entonces, pero hubo un plan de actividad de poder mantener esta actividad a la vez, o sea, que haciendo la extracción del caucho, pues también mantendría el bosque de pie, porque como enseñaba la fotografía, para extraerlo solo hay que hacer unos golpes en el tronco del árbol, no hay que derrumbar el árbol. Sin embargo, poco a poco, pues toda la región se empezó a ser destruida, detonada.
para poder hacer pasto para el ganado, porque en realidad esta actividad del ganado es más lucrativa que la extracción del caucho. Com o governo Bolsonaro, uma outra coisa que aconteceu, com esse incentivo à atividade do garimpo, ele acabou conseguindo dividir as próprias aldeias, as próprias famílias indígenas. Isso aqui, aconteceu exatamente isso. Isso aqui é a terra indígena Baú, do povo Kayapó. Otra cosa que hizo Bolsonaro fue, incentivando la minería ilegal, fue que logró hacer la división de pueblos y de gentes. Entonces, en este caso, es de un pueblo mismo, pueblo de los indígenas Baú, pueblo de Kayapós. Uhum. Aqui é uma terra indígena, um território único onde mora o povo Kayapó. Só que as aldeias ficaram divididas. Essa aldeia desse lado apoiava o garimpo. E essa aldeia não, queria o garimpo fora e tentava encontrar um jeito para manter, enfim, a renda deles, mas que mantivesse a floresta em pé. Então, eles fazem a coleta da castanha e do cumaru, que é uma outra sementinha que usa para cosmético. E essa aqui apoiava o garimpo. Então, eles estavam sempre brigando. E esse rio, totalmente poluído, porque a atividade garimpeira está aqui para cima. Então, o Bolsonaro, e na verdade isso era uma estratégia de dividir os indígenas para enfraquecer a resistência deles. Y en la foto que veíamos del territorio del pueblo Kayapó, pues había una división entre una parte del pueblo que apoyaba la minería ilegal, que eran los que estaban en la parte de arriba del río que se ve aquí, a la orilla derecha, digamos, y los de abajo pues no lo apoyaban. Entonces intentaron conseguir como formas de ingresos alternativas, como cultivando y extendiendo la castaña o el cumarú, que es también algo natural, que se usa para la cosmética. Pero siempre estaban peleando entre ellos, ¿no? las dos partes. Se puede ver también en la parte de arriba, que a mano izquierda de la fotografía, que el río está más poluido pues por la minería que hacía la parte del pueblo que la apoyaba. En realidad, todo esto es una estrategia, fue una estrategia de Bolsonaro para conseguir debilitar a la gente y disminuir su poder de resistencia. Um lado era gerido por o pessoal que era contra a mineração e o outro lado pelo pessoal que era a favor da mineração. Entonces, una parte estaba gestionada por las personas que estaban a favor de la minería ilegal y la otra por los que estaban en contra. E aqui a mesma coisa, o rio contaminado e o rio limpo. Y podemos ver entonces a mano derecha, donde está más blanco, el río que estaba contaminado, y a mano izquierda el río que estaba limpio, de la gente que no apoyaba la minería. E os indígenas abandonados pelo governo começaram a criar projetos para se defender, entre eles o monitoramento territorial, que era uma função que o Estado deveria fazer, mas como o Estado totalmente ausente, eles começaram a fazer o próprio monitoramento do território. Y sintiéndose abandonados por el gobierno, pues ellos mismos, los indígenas, empezaron haciendo el monitoramiento del territorial. Sintiendo que el Estado estaba completamente ausente, empezaron ellos a tomar la actividad en este sentido, de monitorear su territorio. E durante o governo Bolsonaro, nenhuma terra indígena foi demarcada. Desde 88, né, enfim, do período do Brasil pós-ditadura militar, todos os presidentes da República demarcaram, alguns mais, outros menos, alguma terra indígena. O Bolsonaro, 0. Foi uma promessa de campanha, nem 1 centímetro a mais para os indígenas, e ele cumpriu.
E aqui é uma terra indígena, na verdade, que nunca foi demarcada, e por conta disso eles não têm acesso às políticas públicas. Aqui é uma escola de uma aldeia, Jaminawa, no Acre. Qual a perspectiva que um jovem estudando numa escola assim vai ter? Pues durante el gobierno de Bolsonaro no se demarcó ninguna tierra como siendo territorio protegido para los pueblos indígenas. Desde el año 88, con la postdictadura en Brasil, que todos los presidentes habían demarcado tierras para protegerlas como para las poblaciones indígenas. Pero Bolsonaro no. De hecho, en su campaña ya lo hizo como una promesa y no incluyó ni un metro de territorio para los indígenas. Entonces, por ejemplo, eso significa que en algunas regiones no hay escuelas. Y entonces aquí podemos ver pues una escuela en el pueblo Jaminawa. Entonces, ¿cómo es que un joven puede pensar, o una joven también puede pensar en tener perspectiva si su escuela es eso que estamos viendo aquí en esta fotografía? Muitos desses jovens dessas aldeias estão indo para o crime organizado. Vários deles estão presos. Esse é o pai de um dos meninos que está preso, por falta de perspectiva. Muchos jóvenes se están juntando al crimen organizado por falta de perspectivas. Y en la foto veíamos pues, el padre de uno de estos jóvenes. Ou eles vão para a cidade e fazem o trabalho mais braçal possível, que aqui no caso enfim, trabalhando no porto descarregando banana. O si no, yendo a la ciudad, si no están en una actividad ilegal, pues acaban haciendo el trabajo más manual, menos especializado que hay. Por ejemplo, aquí como cargando los plátanos, ¿no? En el puerto del río. Outra coisa que os indígenas fizeram, como Bolsonaro não demarcou nada, eles começaram a fazer autodemarcação. Aqui é um processo de autodemarcação no Amazonas. Otra cosa que hicieron fue como Bolsonaro no hizo nada, ninguna demarcación, los mismos indígenas empezaron haciendo autodemarcación de territorio. E criaram as suas próprias polícias para vigiar o território. Y crearon también sus propios cuerpos de policía para vigilar el territorio. A maioria das fotos, eu sei que vendo as fotos dá uma sensação, um olhar muito pessimista sobre a Amazônia. Mas durante esses 10 anos fotografando, foi o que eu mais vi mesmo. O que eu vi foi destruição, ano após ano, o desmatamento subindo como uma coisa quase incontrolável. Mirando estas fotos, pues igual da una sensación de pesimismo, pero en realidad es lo que yo sentí en la Amazonia, volviendo y pasando 10 años ahí y viendo que a cada vez que volvía había más destrucción, más deforestación. Mas algumas coisas agora, no último ano, pelo menos, me deu uma certa esperança. Uma das coisas foi que, nesses 4 anos de Bolsonaro, os indígenas, por uma questão de abandono do governo, foram obrigados a se organizar para não serem, enfim, destruídos, vamos dizer assim. Então, eu vejo que os indígenas hoje
parece um contrassenso depois de 4 anos de Bolsonaro, mas eles estão mais fortes, estão mais combativos, estão mais organizados. E isso me dá uma pontinha de esperança. Eles são, na verdade, foram a grande resistência ao governo Bolsonaro. Sin embargo, en el último año empezaba a sentir como más esperanza y una de las razones principales es que en los últimos 4 años el hecho de que Bolsonaro haya abandonado a las poblaciones indígenas tuvo un efecto contrario, porque aunque pueda parecer un contrasentido, a ellos les ha empoderado. Para poder organizarse ellos y poder luchar ellos mismos. Entonces yo hoy actualmente veo a las poblaciones indígenas más fuertes, más organizadas, más luchadoras y eso empieza a traer más esperanza. E claro que a melhor notícia de todas foi que o Bolsonaro perdeu a eleição e vai vir um novo governo, e um governo que a gente sabe que não tem milagre, que as coisas não vão mudar de uma hora para outra, mas é um governo que pelo menos vai na direção certa, que ele já foi governo 8 anos, e durante os 8 anos do governo dele foi quando o Brasil mais diminuiu a taxa de desmatamento na história. Então, isso traz uma esperança que daqui para frente, pelo menos a gente vai estar indo no caminho certo. O projeto... desculpa. La mejor noticia es que Bolsonaro perdió la elección y aunque no hay milagros, las cosas no se cambian de un día al otro, al menos siento que Lula, el nuevo presidente, irá en la dirección correcta, porque ya en su último mandato, que duró 8 años, fue el periodo durante el cual la tasa de desforestación más bajó en la historia de Brasil. Entonces, al menos eso nos trae esperanza. Agora, a gente tem que... O projeto, na verdade, quando eu pensei a distopia amazônica, a sensação que eu tenho é que esse modelo de ocupação predatória da Amazônia, a destruição não começou com o Bolsonaro. Isso é um processo histórico do Brasil, de tratar a Amazônia como uma colônia. Esse é um processo que vem vindo desde os tempos coloniais até agora. O Brasil trata a Amazônia como uma colônia. Con el proyecto Distopia Amazónica, pues he visto que hay un modelo que se repetía, porque esta deforestación, este modelo de deforestación no empezó con Bolsonaro en realidad, empezó con la colonización hace 500 años. Pero lo que yo he visto es que Brasil sigue tratando a la Amazonia como una colonia, como un lugar de extracción. Os brasileiros não têm muita empatia, não conhecem a Amazônia. Eu acho que isso está mudando. A questão do meio ambiente agora é uma questão que está na discussão de todo mundo, mudança climática. E é engraçado porque a discussão só chega, por exemplo, no sudeste do país, que é a região mais rica, quando essa região é afetada. Então, começou a faltar chuva, água na torneira em São Paulo, aí que as pessoas vão falar, nossa, Amazônia, precisamos cuidar da Amazônia, porque senão não vai ter água em São Paulo. Então, essa percepção está começando a mudar. E eu acho que agora o governo traz uma esperança grande. Acho que a discussão ambiental está agora no centro dos debates. Então, eu saio um pouquinho mais esperançoso. Não queria que vocês vissem as fotos e saíssem também desesperançosos, porque eu sei que é triste, mas foram 10 anos vendo muita desgraça mesmo. E eu deixei essa última foto, que eu acho que é uma foto que, para mim, diz muito, porque pausa, agora vamos. São os Aimiri Atroari, que é uma população que já sofreu todo tipo de violência. Entonces,
los brasileños no sienten empatía por la Amazonia. Pero ahora, con el cambio que hubo y como también el medio ambiente está en el centro del debate en el mundo, en todo el mundo, yo creo que esto cambiará. Entonces, por ejemplo, en Brasil, para dar un ejemplo, como que a la parte sudeste solo llega el problema de la Amazonia, la gente solo siente una alerta cuando, por ejemplo, falla el agua en un grifo en São Paulo. Entonces le dicen, hoy hay un problema en la Amazonia, no nos está llegando agua aquí. Entonces, quizás tenéis esta percepción con relación a la Amazonia va cambiando, ¿no? Con lo que estamos viviendo actualmente. Y pues tampoco quería que os quedarais como con una sensación de poca esperanza, de no esperanza, pero en realidad es lo que yo sentí viendo toda esta destrucción. Pero yo he dejado esta última foto aquí, que creo que es una foto que dice mucho, que es una foto del pueblo Guaimiri-Atroari. Sim, agora vai. Miguel me salvou. Esse povo sofreu todo tipo de violência, porque pelo território deles já passou uma estrada. Para abrir essa estrada na época da ditadura, eles foram bombardeados de avião. Depois foi construído Balbina, que é um reservatório, uma hidrelétrica, que é aquelas fotos... isso aqui que matou completamente a região deles, e agora estão passando por um linhão de energia elétrica. Pues este pueblo sufrió todo tipo de violencia. Construyó una carretera que cruzaba su territorio. También se construyó Balbina, una hidroeléctrica. Y todo tipo de cosas se hicieron en la región. Y ahora algo que están haciendo es como pasar una línea de energía eléctrica por su territorio. Uhum. E para mim, eles são um exemplo de resistência, porque eles estão sofrendo pressão há mais de 50 anos e estão firmes e fortes, resistiram a todo tipo de violência. E essa foto aqui, o que é? Foi um dia que a gente foi lá, agora em setembro, essa foto é do dia 1º de setembro desse ano, e eles estavam se organizando justamente para discutir essa questão dessa linha de energia que querem passar pelo território deles. E essa foto, eles criaram isso aqui como se fosse um mapa do território deles, e eles estão em volta como se fosse defendendo o próprio território. Então, isso aqui representa o território deles, e eles estão fazendo uma espécie de proteção simbólica do território deles. Então, essa acho que é a última foto que dá um pouquinho de esperança para esse mundo de destruição que a gente viu nas fotos anteriores. É isso. Obrigado. Esta foto fue sacada justo hace poco tiempo, el día 1 de septiembre. Y este pueblo es un ejemplo de resistencia. Llevan bajo presión más de 50 años y siguen firmes y fuertes resistiendo. Y esta foto tan reciente, pues fue un momento en que ellos estaban debatiendo pues estrategias para conseguir que no se pasara la línea de energía que mencionábamos por su territorio. Entonces, la forma que han creado ahí como que representa un mapa de su territorio, en el cual pues vemos que ellos están alrededor de lo que sería el mapa, ¿no? Simbolizando la protección, la resistencia a este territorio. Y esta es la última foto que quería enseñaros, que también simboliza la esperanza tras ver toda la destrucción que vimos en las fotos anteriores. Me gustaría transmitiros esta sensación también. Palmas para Miguel, que me ayudó mucho. Gracias. Aquí. Obrigado.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Lalo. Me presento rápido, aunque ya me presentaron. Soy Marta Echevarría, curadora y representante de World Press Photo. Así que, bueno, de nuevo, muchas felicidades por tu premio a largo plazo. Creo que la plática de Lalo y lo que acabamos de ver nos da muchísimo para reflexionar y, sobre todo, lo que yo sentí es que un proyecto a largo plazo como este, piensen en la cantidad de tiempo que Lalo le ha dedicado, 10 años de estar viajando de su casa, el sur de Brasil, horas para llegar al norte del Amazonas durante 10 años, y el resultado es tener una investigación súper profunda, un entendimiento muy complejo que, como bien menciona Lalo, no solo es acerca del efecto medioambiental que ha tenido esta destrucción del Amazonas, sino también social, político, económico, el conflicto de violencia y demás. Así que, bueno, creo que es importante reflexionar sobre la importancia de apoyar una investigación a largo plazo que, bueno, me gustaría que tal vez después Lalo nos cuente las dificultades como fotógrafo de hacer un proyecto tan largo, ¿no? Creo que si puedes platicarnos un poco, yo me imagino que hay muchos retos, decidir investigar tanto tiempo y continuarlo. Entonces, bueno, si nos platicas. Sim. Pode explicar um pouco para a gente os desafios? O projeto, na verdade, ele começa com Belo Monte e, para mim, também enquanto brasileiro, essa descoberta da Amazônia e de como o Brasil tratava a Amazônia. El proyecto empezaba con Belmonte, pero también como yo percibía que Brasil entendía la Amazônia y toda la región y la problemática que había. E pensando que eu queria fazer um projeto, né, que não fosse a história rápida para o jornal, que fosse um projeto que durasse anos, eu precisei encontrar, na verdade, formas de viabilizar do ponto de vista prático isso. Entonces, pensando que no sería simplemente una publicación que quiere ser rápida, sino un trabajo más en profundidad, tuve que buscar las formas de poder hacer un proyecto así. Então, eu fui dividindo ao longo dos anos esse grande projeto em várias histórias que eu poderia ir publicando ao longo dos anos. Na verdade, esse trabalho ele foi originalmente publicado em cor. Entonces tuve que encontrar la manera que fue dividir este reportaje, este trabajo, en pequeñas historias que iba publicando a lo largo de los años. Y al principio este proyecto empezó con fotografía en color. Viajar na Amazônia é caro. Não existe muito investimento nessa coisa das reportagens atualmente, porque o jornalismo está numa crise muito grande. Então, o grande desafio, na verdade, era econômico, conseguir manter essas viagens periódicas para a Amazônia, às vezes viagens longas. Viajar na Amazônia é complicado, a logística é complicada, às vezes você tem que alugar um avião pequeno, às vezes você tem que... São horas ou dias de barco para chegar nos lugares. Então, acho que o grande desafio disso foi essa parte prática mesmo, de conseguir manter durante 10 anos uma frequência de viagens pela Amazônia. Uhum. Pues, entonces, básicamente viajar en la Amazonia es caro y no hay actualmente una inversión en reportajes por la crisis que hay en el periodismo. Entonces, en realidad, el reto principal fue un reto económico, porque para poder seguir haciendo estos viajes puntuales y seguir cubriendo la temática, porque muchas veces hay que alquilar aviones, hay que pasar días viajando en barco y claro, el reto es precisamente conseguir, yendo al local, seguir viajando y fotografiando en la región de la Amazonia. Claro. Bueno, me gustaría abrir el piso a si hay alguna duda. Dime. ¿Cómo decides que se termine el proyecto? Si es que ya se terminó. No, el proyecto no se terminó. Es un proyecto que sem fim. Eu acho que cada fase da Amazônia vai ser uma fase nova. Agora está chegando um governo novo. Isso vai mudar a agenda na Amazônia. A gente vai ver o que vai acontecer.
Então, eu quero acompanhar essa mudança. Acompanhei 4 anos de Bolsonaro e agora vamos ver como a Amazônia vai... O que vai acontecer. As coisas não vão mudar rápido. Porque uma coisa... você entende bem, né, o português? Sim. Ahora yo lo... Sí. ¿Qué? ¿Lo hago? ¿Traduzco al español o qué? No sé. Sí, ¿se entiende? Sí, bien. Solo habla despacio. Perdão, Miguelito. Tranquilo. A questão da Amazônia, ela, como eu falei, não começou com o Bolsonaro o problema da Amazônia, é um problema histórico. E não é só uma questão ambiental, é uma questão social. Se a gente não resolver o problema da pobreza, as questões que estão ali na raiz dos problemas do Brasil, a gente não vai resolver a questão ambiental. Pobreza e degradação ambiental, elas andam juntas. Então, vai entrar o novo governo, várias ações vão acontecer e tal, mas não vão resolver todos os problemas da Amazônia. A gente não resolveu em 500 anos, antes do Bolsonaro. Por que agora vamos resolver tudo de uma hora para outra? Não vamos. Inclusive, Belo Monte foi construído no governo do presidente Lula. Então, erros foram cometidos, né? Quer dizer, porque tá dentro dessa mentalidade de como o Brasil enxerga a Amazônia, né? Como essa coisa de exploração predatória. O Brasil não se sente próximo da Amazônia, é uma relação distante. Então, mudar essa mentalidade não é só uma questão de governo, é uma questão de gerações. Eu acho que isso vai mudar porque a questão ambiental, hoje, ela está no centro do debate. E as pessoas estão sentindo isso. A gente vai, né, se não tomar cuidado, vamos todos fritar. Como é fritar? Pues nos vamos a tener consecuencias. Sí, fritar. Nos vamos a fritar literalmente por el cambio climático. Sim, então acho que isso está aproximando as pessoas dessas questões ambientais. Só que no Brasil, eu sinto, por exemplo, se eu fosse falar sobre a Amazônia em São Paulo, teria muito menos gente para ouvir. As pessoas não têm interesse. É uma coisa maluca. As pessoas não têm interesse por isso. Então, imagina, é uma mentalidade que você tem que mudar. Lógico que um governo como o Bolsonaro, ele ajuda a piorar muito. Mas não é que, tirando o Bolsonaro, está tudo resolvido, né? Então, o projeto vai continuar até, sei lá, eu ter energia, não sei, porque a Amazônia vai estar lá, né? Eu acho que eu vou acabar antes que a Amazônia, com certeza. Bueno, rápidamente, mencionas que el proyecto continúa y con el cambio de gobierno ahora y con tu idea de que has visto esperanza en el último año, ¿hacia qué dirección ves que va tu proyecto? Eu acho para essa agenda positiva. Foram feitas várias coisas. Na época do governo Lula, a gente teve uma ministra muito boa do meio ambiente, que é a Marina Silva. E ela vai voltar para o governo. Então, aconteceram vários projetos, por exemplo, a criação das RESECs, que são as reservas extrativistas, que era essa ideia de você não tirar os moradores do lugar para poder preservar. Os moradores que estavam no lugar, na floresta, seriam aliados na preservação. Então, que eles conseguissem fazer algum tipo de atividade que desse renda para eles, mas que preservasse a floresta em pé. Esse foi um projeto na época do governo Lula. Então, acho que vão ter vários projetos novos, fora a questão da fiscalização. Eu acho que o primeiro passo que o governo novo vai dar na questão ambiental é ir no território Yanomami, que é uma terra indígena no norte do Brasil, que está tomada de garimpeiro, e tentar fazer uma grande operação, porque é muito simbólico isso em termos de... do que foi o governo Bolsonaro, tirar os garimpeiros dessa terra indígena. Acho que vai ser... Então, acompanhar todos esses processos que vão acontecer nos próximos anos, com certeza. Então, acho que essa é a agenda agora dos... O que eu vou estar fazendo nos próximos anos. ¿Traduzco? Pues yo creo que sí. Hablo muy rápido. Bueno, un resumen sería pues que Lalo quiere seguir una agenda positiva, ¿no? Con los cambios que están por pasar. Y uno de ellos es el hecho de que haya Marina Silva, que ella fue ministra de Ambiente en el gobierno anterior
de Lula y que ahora está presente. Entonces, él habló también de Resex, que era, por ejemplo, era un proyecto que había de las reservas de estos lugares que están como demarcados, para que la gente que vive en el bosque pudiera tener una forma de que a la vez pudiera generar ingresos sin estar en una actividad ilegal, pero manteniendo el bosque de pie, o sea, preservado. Y una acción que está pensada del nuevo gobierno y que tiene bastante simbología es retirar de una determinada tierra, de un determinado lugar, toda la actividad ilegal de minería que con el gobierno de Bolsonaro estuvo ahí incrementada bastante. Entonces, poder limpiar esta zona, digamos, de esta actividad es algo que tiene bastante simbólico como un factor de cambio. Exatamente. Muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna otra duda en el público? Sí. Tivo algunha experiencia na que puxera en perigo a súa vida? Fotografar na Amazônia é meio perigoso, mas sempre foi. Eu poucas vezes tive alguma ameaça concreta, assim, de... Já teve, por exemplo, um bolsonarista que saiu com um facão correndo atrás e tal, essas coisas. Mas o que, assim, com o tempo você vai aprendendo aonde dá para ir e aonde você não deve ir. Mas a sensação que dá é que a cada esquina que você está guiando, naquela estradinha de terra, no meio do nada, vai ter alguém te esperando. Essa é a sensação que dá. Mas nunca tive uma ameaça de morte concreta. Assim, eu também tenho a minha filosofia de trabalho, que o mais importante é voltar para casa. Então, eu priorizo muito isso. Assim, eu acho que, lógico, trabalhar é um risco o tempo inteiro, mas tudo tem um limite. Então, você vai aprendendo também a ver o que é perigoso e tal. E é engraçado porque as pessoas, até as pessoas que estão cometendo algum tipo de crime, quando você conversa com elas, se você tem uma abordagem honesta com as pessoas, se você explica o que você está fazendo, as pessoas gostam de falar. Até o criminoso gosta de falar. Então, eu acho que também essa abordagem honesta e transparente com as pessoas, eu acho que isso facilita o trabalho também. Não tentar fazer coisa escondido e tal. Eu, pelo menos, faço assim. Eu gosto de conversar com as pessoas. Então... eu acho que isso me protege um pouco também, essa transparência. Vale, pues sí que es peligroso trabajar como fotoperiodista, pero bueno, pocas veces realmente sentí una amenaza concreta. Alguna vez algún bolsonarista salió corriendo detrás de mí con un machete, pero bueno, aparte de eso, bueno, uno aprende dónde ir. Pero sí que la sensación que uno puede tener es que a cada esquina puede encontrar un peligro. Pero a la vez mi filosofía de trabajo es, que para mí es muy importante, es la de trabajar pero volver a casa. Esa es mi filosofía de trabajo. Entonces, hay que crear un límite, ¿no? en todo esto. Y a la vez también es curioso ver, porque incluso la gente que está cometiendo alguna actividad criminal, si uno aborda a la persona habla con ellos con un abordaje honesto, más transparente, incluso si ellos quieren hablar. Entonces, mejor no hacer las cosas a escondidas. Entonces, este hecho de que me guste hablar creo que también ayuda a protegerme. ¿Otra duda del público? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Me gustaría hacerte una doble pregunta, si es posible. Una es si tienes calibrado o reflexionado el impacto que ha provocado tu trabajo, por una parte en la sociedad brasileña, en la comunidad indígena o las comunidades indígenas, y luego en ti mismo. ¿Esas fotos han provocado algún cambio o algún impacto? Pues son 10 años. Esta es una pregunta. Y la segunda, que va un poco relacionada, hablas mucho de proteger comunidades o hacer áreas de protección. Y a mí me viene a la cabeza una reflexión que me da la sensación de que el estilo o aquello que quieren las comunidades indígenas choca frontalmente con el estilo o el progreso económico
de la sociedad occidental. Y no sé si tenemos que proteger a ellos o tenemos que cambiar nosotros. Cosa difícil. Ya está. Gracias. Uau. Bom, a primeira pergunta. Eu acho que, sendo bem honesto, eu acho que o meu trabalho, na verdade, ele tem, no Brasil, um impacto pequeno. Apesar, eu publico num jornal que talvez seja o maior jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo, mas o pessoal não tem interesse por meio ambiente, questões amazônicas. A gente controla pelos índices de audiência, o jornal tem esse controle. E as matérias de meio ambiente de Amazônia não têm uma grande audiência. Então, sendo sincero, eu vejo, como eu falei antes, eu acho que esse trabalho tem mais impacto fora do Brasil do que no Brasil. Inclusive, eu vejo agora o WordPress, que, né, deu essa possibilidade, que leva o trabalho para um público global, tem muito mais impacto do que dentro do Brasil. Então, assim, eu acho que o impacto... Puxa, não sei, é meio frustrante até, porque eu gostaria que tivesse impacto. Mas eu não sei, e eu acho também que tem uma mudança de comunicação hoje em dia, né? Os jornais perderam relevância. E eu faço jornalismo profissional. E o jornalismo profissional perdeu completamente o espaço. Então, o impacto que você tem hoje trabalhando para um jornal é muito menor do que você tinha há 20 anos atrás. E eu acho que o impacto aqui fora do Brasil, é muito maior. Mas eu não sei se isso se traduz em alguma mudança. Eu acho que ajuda, assim, é uma gotinha que vai caindo na cabeça das pessoas. E ajuda as pessoas a pensar, talvez. Mas, assim, não é uma coisa que tem um impacto imediato. É um negócio mais, acho que a longo prazo. Primeira pergunta. Vale, pues contestando la primera pregunta, siendo honesto, mi trabajo en Brasil tiene un impacto pequeño. Quizás porque a la gente no le interesa tanto las cuestiones medioambientales. Y nosotros podemos ver que es así por la audiencia, por las cifras de cómo la gente ve lo que está pasando en la tele. Y en realidad las cuestiones medioambientales tienen muy poca audiencia. Entonces, este trabajo mío tiene un impacto más grande afuera. Entonces, iniciativas como la de WordPress Photo hace que mi trabajo sea visto por un público global, y eso también ayuda a que después el impacto sea más grande hacia adentro. Entonces, es frustrante porque a mí me gustaría tener más impacto, que tuviera más impacto en Brasil. También es un poco una consecuencia de lo que está pasando en el periodismo. Yo hago periodismo profesional y el periodismo ha perdido espacio. El impacto que tiene el trabajo en un periódico actualmente es mucho menor que hace 20 años. Entonces, si el impacto de lo que yo hago, si lo que yo hago tiene un impacto así tan grande, bueno, uno podría considerarlo un poquito como una gota que va cayendo en la cabeza de la gente y poco a poco pues va influenciando, va teniendo un impacto, les va haciendo reflexionar, por ejemplo. Pero creo que es un impacto que se hace más a largo plazo. Uhum. Bom, a segunda pergunta é muito complexa. Eu tenho certeza que o nosso modelo de sociedade está indo para o brejo. Não, calma, deixa eu encontrar uma expressão melhor. Está condenado. Eu acho que a gente está criando o nosso próprio buraco. Assim, agora, a questão dos indígenas, você precisa pensar que é uma diversidade muito grande e cada um está num momento de transição ou de contato com o mundo capitalista, o nosso universo aqui. E aí, assim, eu acho que tem coisas boas e coisas ruins. E é muito aflitivo, porque como eu vejo várias populações diferentes, indígenas, e ver como eles lidam com os nossos valores, é muito aflitivo, porque
o que a gente oferece é muito atraente. A coisa do consumo é muito atraente. Então, mas isso, os mais velhos percebem que essa coisa do consumo é ruim, mas os mais jovens não conseguem se segurar. Então, você vê as transformações chegando nessas comunidades do pior jeito possível, porque elas não estão preparadas para absorver esse trator que é essa cultura capitalista ocidental que é a nossa aqui. Então, os impactos são muito grandes. E, com certeza, existem resistências, né, deles, eles percebem que tem coisas do nosso mundo que são muito ruins, mas é quase... não dá para controlar, porque é um trator, é uma coisa muito forte, é avassaladora. Então, você vai vendo os impactos disso nas comunidades, comunidades que, às vezes, de recente contato, que estão em contato há menos de 20 anos. Aí todo mundo já no Zap Zap, no WhatsApp, pegando fake news, se abastecendo de fake news. E isso é uma loucura, assim, essa transição entre esses dois mundos. E eu não sei qual que é, o que vai acontecer, mas a sensação que eu tenho é que a nossa cultura ela é muito potente. E vai acabar, no fundo... não sei, passando por cima deles. Acho que é difícil resistir. Eu acho que a gente não vai mudar, sinceramente. Eu acho que a gente vai ter percepção sobre algumas coisas e tal, alguns comportamentos, mas é muito aflitivo isso, para mim, assim, de ver esse impacto da nossa cultura neles, assim, e como eles lidam com isso. Porque tem gente que teve contato com branco há 20, 30 anos. E eles não têm as ferramentas para lidar com isso. Então, é super complicado. Não tem uma resposta assim... É só uma reflexão. Vale, pues la respuesta a la segunda pregunta es muy compleja. Nuestro modelo está condenado, pues estamos creando nuestra propia sepultura. La cuestión indígena también es muy compleja. Vemos que dependiendo de cada comunidad indígena, ellos van haciendo un contacto más profundo, más estrecho, ¿no?, con el mundo capitalista, con nuestro modelo, digamos. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas, pero es como aflictivo ver lo que pasa con el contacto que tienen los indígenas con nuestro modo de vida. Porque el consumo, la sociedad basada en el consumo, es muy atractiva, es fácil dejarse caer. Entonces, los riesgos, el riesgo principal está no tanto en la gente más mayor, sino en los jóvenes, porque no se aguantan a los vicios del capitalismo. Y ellos no están preparados para absorber todo esto que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, esto pasa casi como un tractor que no para. Y no hay resistencia a ello. Entonces, nuestro modo de vida o sea, no para, es algo que es como avasalador. Y tenemos algunas comunidades que llevan contacto con nuestra civilización hace tan solo 20 años. Es muy poco este contacto que tienen. Entonces, no sé qué pasará en realidad, pero la verdad es que nuestra cultura es muy potente y acaba literalmente pasando por encima de ellos y de otras culturas. Entonces, resistir a todo esto es muy difícil. No creo que vayamos a cambiar. Sí que podemos aumentar nuestra percepción de lo que estamos haciendo, del impacto que tenemos. Pero no sé si ellos tienen las herramientas como para lidiar con todo esto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tenemos tiempo para un par más. ¿Cómo? ¿No?
Bueno, pues muchísimas gracias, Lalo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias.